Hoje eu vou falar sobre os erros que o homem segundo o coração de Deus cometeu na criação dos seus filhos. E eu fiquei constrangido porque eu louvo a Deus pela criação que eu recebi. Eu louvo a Deus pelo tipo, a estirpe de pai e mãe que eu tive na minha casa, e tudo que eu sou e tudo que eu tenho hoje, eu sou devedor eterno à instrução paterna e materna que eu recebi. E nós sabemos, irmãos, que em várias áreas Davi é para nós um espelho, até porque Davi é um homem quebrantado, até porque Davi é o homem segundo o coração de Deus. Você sabe, o fato de ser segundo o coração de Deus não o coloca em um patamar de perfeição. E o meu intuito aqui não é gerar no seu coração, né, nenhum tipo de restrição contra a vida do rei Davi, obviamente não, mas é apenas que nós tenhamos a humildade de aprender com essa história e de não cometer os erros que Davi cometeu. Quantos estão comigo aqui? Então eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero ter uma palavra de oração. Senhor, que nessa hora a nossa mente possa ser iluminada pela instrução da Tua santa palavra, que os nossos ouvidos possam ser abertos para ouvir, os nossos olhos abertos para enxergar aquilo que o Teu Espírito diz à igreja. Senhor, guardamos esse ambiente em oração e declaramos, ó Pai, que tudo aquilo que o Senhor predeterminou que acontecesse nesse lugar, nessa noite, acontecerá. Senhor, eu abençoo a minha vida, que estarei ministrando, e a vida de cada um dos ouvintes, e eu declaro que você não será um mero ouvinte, mas você será alguém que de fato se coloca na posição de praticar a verdade da palavra de Deus, em nome de Jesus. Antes de entrar na história de Davi, eu senti o encargo de apenas ler aqui esta profecia de Malaquias, um versículo um tanto quanto muito conhecido, porque ele diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Você pode dizer isso comigo? Fala assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aleluia, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados, eu creio que um dos sinais do mover de Deus é uma sinergia geracional. E o mover de Deus, as gerações se conectam. E o mover de Deus, nós vemos que coisas acontecem com os mais novos, coisas acontecem com os mais velhos. E o mover de Deus, irmãos, os mais velhos sonharão e os jovens terão visões. É interessante porque muitas vezes é difícil você falar para alguém que já se encontra em uma certa idade com relação a sonho, porque às vezes ele associa a fase da sua vida como se a vida passou e não tem mais nada para ser vivido. Então, nesse contexto, você falar que os velhos irão sonhar é algo que só pode ser produzido pelo Espírito de Deus. Assim como também sabemos que uma das principais características da juventude muitas vezes é o imediatismo. Os jovens, eles são imediatistas. E dentro desse contexto, você declarar que os jovens terão visões, que os jovens terão então esse coração para entender uma visão alargada, uma visão a médio prazo, uma visão a longo prazo, isso é um mover de Deus. Ou seja, no mover de Deus, velhos sonham, jovens possuem visões, pais convertem os seus corações aos seus filhos, e os filhos convertem os seus corações aos seus pais. E eu quero profetizar que isso acontecerá nesse lugar. Eu quero profetizar que se você é filho, o seu coração estará convertido ao seu pai. Se você é pai, se você é mãe, o seu coração estará convertido ao seu filho. Eu quero declarar um relacionamento prazeroso, quero declarar um relacionamento abençoado. Eu quero profetizar que você tem na sua casa um pedaço do céu, que você tem na sua casa um lugar onde o Senhor manifesta a sua glória. Mas eu não vou ler aqui, tendo em vista que eu precisaria de ler aproximadamente 2 a 3 capítulos. Mas no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 13, tem uma história. Se você quiser deixar a Bíblia aberta, fique à vontade, mas pelo horário eu não vou ler. Eu leria, mas não lerei. Você pode depois ler na sua casa. Mas eu quero que você preste atenção na história que eu vou te contar. E depois eu quero fazer algumas aplicações nessa história. Você sabe que, segundo Samuel 13,
registra então a história de Davi com Absalão. E família, infelizmente, talvez Davi e Absalão, eles vão representar o mais trágico exemplo de que não conseguiram ao seu tempo e na hora apropriada resolver os seus conflitos internos como pai e como filho. Eles permitiram que o inimigo entrasse nesse relacionamento e que mágoas e ressentimentos surgissem, e infelizmente o final foi um final trágico, um final de morte. Aquilo que antes era uma morte na alma, depois a vida de Absalão se tornou uma morte física. Por isso, primeira coisa que eu quero falar para a igreja é que se a cruz não for erguida no centro de seus vínculos familiares mais íntimos, você será ferido com ressentimento que irá surgir e que vai minar você de viver uma vida plena com a sua família. Portanto, nos seus relacionamentos familiares, que a cruz seja o centro, que a cruz seja o centro do seu casamento, que a cruz seja o centro do seu relacionamento com os seus pais, para você que é filho, e com seus filhos, para você que é pai. Você sabe que é bem verdade, família, que Davi era um homem muito bem intencionado. Talvez você poderia imaginar isso pelo simples fato de que nós conhecemos o coração de Davi por toda a Escritura Sagrada. Mas aqui, já que eu mencionarei os erros dele, antes de mencionar os erros, eu quero enfatizar que ele era bem intencionado com relação aos seus filhos. Davi, ele desejou algo bom para os seus filhos. Você quer a prova e o testificar que ele desejou? Hoje eu estava aqui meditando, eu estava escrevendo a respeito de qual foi a atitude de Davi no nascimento dos seus filhos. Você sabe que em toda a palavra de Deus, nós aprendemos que nomes que são colocados, nos mostram um significado espiritual sobre a vida daquela pessoa. E até mesmo nomes escolhidos por parte dos pais, demonstram o coração dos pais com relação aos seus filhos. Vou te contar uma coisa, antes de colocar o nome das minhas duas filhas, eu e minha esposa pesquisamos e estudamos a respeito dos significados. Nós decidimos colocar o nome da nossa primeira filha de Isabela. Isabela significa aquela que é consagrada a Deus. Depois, da nossa segunda filha, colocamos o nome de Luísa. Luísa significa uma guerreira vitoriosa. Ou seja, quando nós fizemos isso, é porque de fato havia no nosso coração um desejo de que algo acontecesse ao longo da vida. Mas hoje eu estou aqui para te falar que infelizmente apenas as boas intenções não serão suficientes para que você viva uma vida plena de relacionamento com seus filhos. Davi era tão bem intencionado que, vamos olhar aqui para os nomes dos filhos de Davi. Adonias, e que depois também infelizmente muita coisa trágica acontece, mas olha aqui para mim, Adonias significa aquele que pertence ao Adonai. Quem que é o Adonai? É o Senhor. Davi também colocou no seu outro filho, você sabe, Salomão, ou Gedidias, que significa o amado do Senhor. E até mesmo nesse personagem que será mencionado por mim nos próximos minutos, Absalão. Você já parou para pensar o que significa Absalão? Olha aqui para mim, Shalom. Ab, que vem de Abba, pai. Shalom significa paz. Ou seja, quando Absalão nasceu, Davi falou: esse menino será o pai da paz. Olha a intenção do coração de Davi, irmãos. Talvez Davi imaginou que Absalão poderia ser o próximo rei da nação. Talvez ele pensou: esse homem será o pacificador, então por isso ele será o pai da paz. Ninguém coloca, irmãos, o nome de um filho assim, querendo desejar alguma coisa ruim. Concordam comigo, sim ou não? Ninguém coloca o nome de Absalão, de o pai da paz, imaginando que este filho tentaria ou daria um golpe de estado contra o seu próprio pai. Davi nunca imaginara, no contexto do nascimento de Absalão,
que um dia Absalão iria deitar com as mulheres do seu pai no telhado da casa. Davi certamente não imaginou que Absalão seria traspassado e morto da maneira como foi. Por isso, eu quero te falar uma coisa: Davi gerou filhos, Davi desejou o melhor para os seus filhos, colocou-os diante de Deus com a melhor de todas as suas expectativas. Então, eu quero dizer para vocês, pais que consagraram hoje os seus filhos, hoje vocês deram um passo muito importante e poderoso na vida deles. Mas eu quero dizer para vocês, isso é apenas o início da caminhada, não é o final dela. E eu acredito que hoje, o Espírito Santo me diz que, para aqueles que são pais, o nosso coração será tomado de muito temor para guardar os nossos filhos em oração até o final de suas vidas. O grande problema é que, mesmo sendo um pai completamente bem intencionado, ele não foi capaz de transformar a sua boa intenção em um investimento de vida na vida de seus filhos. E se você é pai e está ouvindo isso, eu acredito que se o Espírito Santo te trouxe aqui, é porque hoje ele te dá uma oportunidade. Você está vivo. Não lamente aquilo que não foi feito, e não lamente aquilo que não foi vivido. Mas se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer construir uma nova história a partir de hoje. Ele quer realizar algo poderoso na sua família. Irmãos, Davi infelizmente não investiu na vida de seus filhos. Por quê? Porque do ponto de vista humano, e aqui eu quero que você viaje comigo nessa história. Do ponto de vista humano, irmãos, talvez por ser um homem tão ocupado, com tantos requerimentos, Davi era rei. Você tem noção o número de demandas daquele que governa a nação? Davi era guerreiro, Davi era homem de batalha, Davi era homem de guerra. Agora, talvez não foi porque ele era apenas um homem ocupado por ser rei. Você já parou para pensar também que talvez foi pelo fato de Davi ter tido muitos filhos? Você sabe que acreditamos que Davi teve mais de 20 filhos. Por quê? Porque só a palavra de Deus menciona o nome de 19 filhos homens e de uma filha, mulher. Fora outros que talvez os nomes não foram mencionados. Então, pode ser que ele não foi um pai presente por ser um homem ocupado demais, ou por ter tido muitos filhos. Talvez pela sua posição, ele só se encontrava com seus filhos em momentos especiais, em solenidades, formalidades. Então, isso influenciou diretamente nesse contato, nesse relacionamento olho no olho. Porque um filho não tem que crescer com o pai apenas em ambientes de formalidade. Aquela, olha, você tem que estar aqui do meu lado porque você é meu filho, e eu preciso de aparecer nesse evento social do lado do meu filho, do lado da minha família. Não, filhos precisam de conversas informais. Filhos precisam daqueles segredinhos carinhosos de pais e mães, de cochichos, de conversas despretensiosas, de banalidades, para que tudo isso possa ser transformado em uma intimidade de coração entre pais e filhos, para que um tenha a alegria de, sem nenhuma outra intenção, ter um prazer de apenas desfrutar da presença um do outro. Não adianta, amados, termos os sonhos que temos para os nossos filhos, fazer as orações que fazemos, guardar dinheiro para eles, presta atenção, não adianta apenas realizarmos isso. Essas coisas que eu mencionei, eu fiz questão de mencionar porque são coisas de Deus. É de Deus você sonhar coisas boas para os seus filhos. É de Deus você orar pelos seus filhos, pelo amor de Deus. É de Deus você querer guardar dinheiro para os seus filhos. Mas eu quero te lembrar uma coisa: Absalão era rico, era bonito, era charmoso. Absalão era forte, valoroso, mas o que ele mais queria, ele não tinha. O que ele mais queria não era ser filho de um rei poderoso ou de um guerreiro invencível. O que ele mais queria era ser filho de um pai presente. Você sabe que Davi, porque
Eu vou te contar aqui algumas coisas e você vai chegar a uma conclusão. Que Davi resolvia os problemas do mundo inteiro, mas ele não resolveu a angústia do coração do seu filho. As principais áreas de fraqueza de Davi foram percebidas em sua relação paterna com Absalão. A grande tragédia do relacionamento entre Davi e Absalão começa a se configurar quando um dos seus filhos, chamado Aminon, talvez muitos aqui sabem dessa história, se você não sabe, ouça essas palavras. Um dia Aminon cometeu a loucura de se apaixonar ou de ser seduzido pela sua irmã, sua meia-irmã, porque eram filhas do mesmo pai, Tamar. E ele então deseja possuir Tamar, uma moça bonita, graciosa, charmosa, encantadora. Mas infelizmente um dia Aminon olhou para ela não apenas com os olhos de um irmão, mas olhou para ela com os olhos de um homem. Ele olhou para sua própria irmã. Aminon então traça um plano tenebroso. Ele finge uma enfermidade, e ele então tem a ideia de pedir ao seu pai, Davi, que pedisse para que Tamar fosse até o seu quarto, o seu leito, e desse comida para ele. Todos foram enganados por essa trama de Aminon. Então Tamar vai até Aminon, para aquele leito falso de enfermidade, e chegando ali, Aminon estupra e possui a própria irmã, Tamar. Então você consegue imaginar o tamanho do problema que se configura nessa família. Quem está comigo aqui nessa noite? Estou te contando uma história que está descrita na palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 13 em diante. Tamar foi lá e Aminon fez tudo isso, e diz a Bíblia, olha que interessante, porque a palavra de Deus fala, que depois que Aminon possuiu Tamar, a palavra de Deus faz questão de mencionar que Aminon sentiu uma repulsa tão grande pela irmã, que a Bíblia diz que maior foi a náusea e a angústia que Aminon sentiu pela irmã, do que o desejo que algum dia ele teve de possuí-la. Você imagina esse contexto tenebroso. A corte ficou sabendo do escândalo, o país ficou sabendo do escândalo, o rei ficou sabendo do escândalo. Imagina, o rei era o pai do estuprador e da vítima. O rei era o pai dos dois. Sabe o que o rei fez? Sabe o que Davi fez? Pasme, Davi não fez nada. Davi não fez nada. Absalão, aí entra agora um personagem que é a minha proposta, eu deter um comentário a respeito dele. Então, Aminon faz isso com Tamar. Absalão, irmão dos dois, se revolta com essa história. E claro que, sejamos honestos, é óbvio que faz sentido um sentimento de indignação. O problema é quando essa indignação vai tomando outros territórios na sua alma, territórios de ódio, territórios de amargura, territórios de ressentimento. E aí então Absalão, com esse desejo de proteger Tamar, ele esperou que o pai fizesse alguma coisa, mas como eu mencionei para você, Davi não fez nada. Então o que ele faz? Ele convida a irmã para ir morar com ele. Cara, já que meu pai não fez nada, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele falou: irmã, você vai morar na minha casa. Família, Tamar morou na casa de Absalão por 2 anos. E nesse tempo, eu fico imaginando que todos os dias Absalão imaginava que talvez seria o dia que talvez Davi fosse chamar Tamar para falar: vem cá, filha, para abraçá-la,
para confortá-la sobre o ocorrido. Todos os dias eu imagino que, não apenas Tamar, mas neste contexto que eu estou enfatizando, principalmente Absalão tinha essa expectativa, de que Davi chamaria Tamar para um consolo, para um beijo, para um abraço, para um aconchego. E também ao mesmo tempo Absalão nutria a expectativa de que Davi chamasse Aminon para um confronto, para uma exortação severa. Mas inacreditavelmente, Davi não fez nada. O homem segundo o coração de Deus, nada fez. Depois de 2 anos, Absalão não aguentou mais esperar. E aí, o diabo encheu seu coração de ódio. Sabe o que ele começou a fazer? Absalão começou a planejar a morte do seu irmão Aminon. Tomado de ódio, amargura e ressentimento, Absalão falou: eu vou matar meu irmão. E ele então procura seu pai, e ele pede a Davi, que Davi permitisse que ele levasse Aminon para o campo com ele, para a caçada. Ele então pede que ele pudesse ir caçar com seu irmão. Mas o fato é que, ouvindo isso, Davi, como todos, já imaginavam que isso nada mais era do que um plano para matar o irmão. Davi, percebendo isso, sabe o que Davi fez? Davi falou assim: faz assim, leva todos os seus outros irmãos para a caçada também. Daqui a pouco eu vou comentar. Eu estou primeiro narrando a história, para depois trazer algumas aplicações sobre ela. E então, nesse contexto, Absalão leva todos os seus demais irmãos. E sabe o que Absalão faz no campo, na caçada? Absalão mata Aminon, seu irmão. O rei, o pai, se enfurece, fica cheio de ódio. Imagina, um filho matando o outro filho, um irmão matando o seu próprio irmão. Absalão foge. E a história diz que Absalão foi morar com seu avô. Absalão passou 3 anos morando com o pai de sua mãe, no reino vizinho. E em 3 anos, nada é feito. Nesses 3 anos, Davi não chama Absalão para conversar, não encara o filho, não confronta, não trata do problema. Até que um dia então Absalão, manda um recado através de Joabe. Joabe, um alto assessor do pai. Então ele diz, olha, ele manda um recado dizendo assim: não dá. Aí, pasme, Davi manda trazer Absalão de volta. E aí, Absalão se muda para Jerusalém, vai morar em uma casa a 2 quilômetros de distância da casa de Davi. E mesmo assim, Davi não manda chamar o filho. Depois de 2 anos que ele havia voltado, então você imagina, ele passa um tempo morando com o avô, ele volta para morar, ele se torna vizinho do pai, e nada acontece. Nesse contexto então, Absalão um dia falou: eu não aguento mais. E aí então, ele mesmo externalizou para Joabe e falou: olha, eu preciso que um recado seja dado ao meu pai. Eu prefiro que me matem, mas que meu pai me veja o rosto mais uma vez. Absalão, ele falou que preferia a morte do que não mais ver o seu pai. Irmãos, você consegue imaginar um misto de sentimentos no coração, na alma, de todos esses envolvidos? Um amor que depois vai se tornando mágoa, ressentimento, com todas essas
ocasiões aonde Davi simplesmente se oculta. Então Davi manda chamar o filho. E aí agora então nós vemos nós estamos vendo diante de nós uma cena que enche o nosso coração de expectativa pelo que vai acontecer. Davi manda chamar o filho. O rapaz, Absalão, vai ao seu encontro. É natural que todos nós esperamos que Davi tivesse chacoalhado o garoto, tivesse conversado sobre tudo, questionado, perguntasse tudo, e ter falado: você é meu filho, como é que tudo isso está acontecendo na nossa casa? Mas Davi pede para o garoto entrar. E quando o garoto entra, sabe o que Davi faz? Dá um beijo. Dá um beijo no seu filho. E não fala nada. Um estupro, depois uma morte, ódio, amarguras, crises, e tudo isso, o grande rei Davi achou que poderia resolver com um beijinho. Esse então foi o ponto alto de indignação de Absalão. E dentro desse contexto, a palavra do Senhor diz, a partir do capítulo 15, desse mesmo livro, que Absalão sai dali e vai para a rua. E Absalão inicia uma subversão. Subversão significa uma revolta, uma insubordinação. Então ele começa a dizer para as pessoas: não há justiça na terra. E aí, irmãos, a rebeldia tomou tanto o coração de Absalão, porque você sabe, abrindo um parênteses, que o grande problema da vida é nós entendermos os nossos testes e os nossos desafios. Porque a grande questão é que agora, até mesmo fazendo uma aplicação, não apenas nessa área da vida, mas em qualquer área, quando alguém erra com você, a palavra do Senhor te instrui que você o perdoe. Você sabe que o Espírito Santo tem falado algo ao meu coração, e em algum momento esse ano eu quero ministrar uma série sobre perdão, porque talvez perdão é uma das características e um dos atributos que mais se assemelham a Jesus Cristo. Porque qual foi o maior ato de Cristo Jesus por nós? Nos perdoou. Nos perdoou. Uma vez eu disse para algumas pessoas que, eu falo isso do fundo do meu coração, as pessoas mais parecidas com Jesus que eu conheci em toda a minha vida, não desejando que alguém passe por alguma coisa, foi alguém que teve que passar por alguma circunstância que ela teve que perdoar. Mas sabe o que é incrível? Aquelas pessoas que conseguiram perdoar, elas se tornaram muito semelhantes a Jesus. É uma coisa louca, porque perdão não é coisa da terra, perdão é coisa do céu. E quando alguém perdoa, ele está quebrando uma rota de lógica humana, de justiça enraizada na maldade humana. Absalão, irmãos, ele não perdoa o pai, e ele então vive o mais alto nível de rebeldia. Absalão inicia então um processo, e como eu disse, ele começou a falar para as pessoas: não há justiça na terra. E ele começou a falar: você sabe, esse rei, ele não é digno nem apto a julgar coisa nenhuma, porque o que prevalece sobre a vida dele é apenas uma emoção. E aí, tomado de emocionalismo, o rei não é capaz de fazer nada. Ou seja, Absalão começa uma narrativa, um discurso, de que o pai dele, Davi, não poderia ocupar o trono, de que ele era incapaz para governar a nação, tendo em vista que ele não era capaz também de governar sua própria casa. Absalão então começa a fazer uma afirmação, que se ele fosse o rei, haveria justiça. E aí é um problema, porque, olha aqui para mim, não importa em qual área, mas sempre a rebeldia, ela pode ser manifestada através de um desejo ou de uma aspiração, de que se você fosse alguma outra pessoa, você seria melhor do que ela. E quando alguém se coloca nessa posição, talvez em contextos de liderança, não apenas de maneira familiar, mas talvez no mundo corporativo, talvez no contexto eclesiástico, dentro da igreja, quando alguém sempre pensa: olha, se eu fosse o meu patrão, se eu fosse o meu líder, se eu fosse o meu pai, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo,
Eu não tomaria essa decisão. Não estou falando às vezes sobre um questionar santo e puro, não isso, mas sobre uma motivação de rebeldia e de insubordinação. E esse é o pano de fundo então, para que ele inicie uma revolta. Ele prepara uma revolta armada, e ele é declarado rei sobre Hebrom, ou seja, então agora, ele inicia um processo de tomada do governo. Absalão então, se levanta e se revolta para tomar o trono do seu próprio pai. Ele se aproxima para tomar Jerusalém, e ele cerca Jerusalém. Aí sabe o que acontece? Quando ele cercou Jerusalém, Davi ficou sabendo, e Davi então se escondeu, e ele fugiu com seus súditos e foi para o deserto. Só que o que Davi fez? Davi, ele deixou alguns homens infiltrados, lá dentro da corte do seu filho, e resultado, que esses que estavam infiltrados, enviados por Davi, acabaram dando alguns conselhos para Absalão. Absalão não sabia de nada, e ele então ouviu esses conselhos desastrosos, e aí foi então que ele caiu em uma cilada. E aí então os exércitos de Absalão foram destruídos nas campinas e nos vales do Jordão, e Absalão fugiu entre os bosques, e Davi então retoma o trono. Só que nesse contexto, aonde então existe esse cenário bélico, esse cenário de batalha e de disputa, de trono, de território, de governo, entre pai e filho, porque imagina, nós estamos falando de exército, nós estamos falando de confronto, de enfrentamento, e dentro desse contexto que agora, primeiro Davi foge, mas depois com esse contra-ataque, ele reassume, e agora quem está fugindo é Absalão. Agora, se Absalão está fugindo, o exército de Davi está atrás de Absalão. E aí então o que acontece? A ordem do rei Davi foi: façam qualquer coisa, mas não toquem no meu filho. Façam qualquer coisa, mas ninguém toque em Absalão. Só que Joabe não estava aguentando mais essa história. Joabe já tinha também deixado seu coração cheio de ódio e amargura com toda essa história. A história conta que enquanto Absalão fugia entre os bosques, os seus longos cabelos ficaram presos entre os arbustos, e ele cai do seu mulo, do seu burrinho que ele estava ali montado, e quando os cabelos ficaram presos, ele cai do mulo, então ele fica pendurado pela cabeça, e Joabe vai e executa Absalão. As notícias começam a chegar, e o rei então pergunta como estava Absalão, e foi informado que este havia sido traspassado e morto. O rei, ouvindo isso, irmãos, rasgou suas vestes, e ele caiu no chão, e começou um grande choro e lamento, e ele começou a gritar: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Dentro de toda essa história, você tem noção da angústia do pai? Aquele dia, Davi ficou sem rumo, e ele gritava e pranteava e clamava: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Este Davi descrito aqui não é aquele em quem nós devemos imitar. Por mais que o reconheçamos como aquilo que ele é, o homem segundo o coração de Deus, quebrantado, nesta área da sua vida, ele não conseguiu criar um projeto sadio que abençoasse toda a sua casa. E por que eu contei essa história? Eu quero finalizar agora a nossa palavra. O time de adoração pode subir, porque eu quero te fazer uma pergunta. Porque eu não estou aqui apenas para te falar a história, não estou aqui apenas para te contar a história.
A pergunta que eu quero te fazer é: o que nós podemos aprender com essa história? Quantos estão comigo aqui? Quero finalizar então trazendo instruções para o corpo, trazendo instruções para a igreja amada do Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos com essa história é que Davi, ele transferia responsabilidades intransferíveis. Para você que toma nota, essa é a primeira coisa que nós aprendemos com essa história. Davi transferia responsabilidades intransferíveis. Homens e mulheres muito ocupados do lado de fora da casa acabam muitas vezes subtilmente transferindo responsabilidades intransferíveis dentro da sua casa, como por exemplo a criação do seu filho. Em primeiro lugar, ele transferiu a necessidade, porque olha só, vem comigo aqui. Por que eu te contei a história? Para agora eu só deixar o recado para você receber a instrução, e que o Senhor nos abençoe e nos capacite a viver segundo a palavra dele. Vem comigo agora analisando a história que foi narrada. Em primeiro lugar, você ouviu a história? Quem está comigo? Quem tem fome de Deus, dá um glória a Deus. Em primeiro lugar, ele transferiu a necessidade de apaziguar o coração de Absalão para os seus outros filhos. Porque, por exemplo, quando Absalão vira para o pai e fala assim: pai, eu quero levar Aminon para a caçada comigo. Davi sabia que ele estava tramando um plano para matar. Ou seja, Absalão estava com o coração corrompido. Naquele momento, Davi poderia ter quebrado esse processo. Mas o que ele fez? Ele transferiu para os irmãos mais velhos a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão. Mas isso não foi suficiente. O rei e todos saberiam o que haveria de acontecer. Ou seja, Davi quer usar os irmãos mais velhos apenas como escudo. Talvez ele pensou: quem sabe, né, se toda a garotada estiver junto, pode ser que não aconteça a tragédia, mas aconteceu. Mas além de transferir a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão aos seus outros irmãos, em segundo lugar, ele transfere a responsabilidade em tratar a alma de Absalão para o seu sogro. Lembra que eu te contei que o que ele fez? Que ele mandou o seu filho Absalão, depois de ter matado Aminon, para passar 3 anos na casa do sogro. Quem lembra disso? Ou seja, antes ele transfere a responsabilidade de apaziguar o coração para os irmãos, tragédia. Agora ele quer transferir para o sogro a responsabilidade de tratar a alma de Absalão. E aí, quando em alguns momentos da vida nós transferimos responsabilidades intransferíveis, tragédias acontecem. Porque o sogro de Davi odiava Davi. Você sabe por quê? Porque, você sabe, Davi teve muitas mulheres. Ele achava que a filha dele não tinha um lugar de honra no reinado e no palácio que ela deveria ter. Então o sogro nutria um ressentimento contra Davi, e Davi colocou Absalão na casa dele. Sabe o que aconteceu? O coração de Absalão só foi tomado de mais ódio e de mais amargura. E em terceiro lugar, ele ainda transfere a responsabilidade para um assessor. Porque quem trama a volta de Absalão para a cidade de Jerusalém é Joabe. A todo momento Davi está transferindo responsabilidades intransferíveis. A grande pergunta que eu tenho nessa noite para você, pai e mãe, e aqui não importa a idade do seu filho, não importa se seu filho acabou de nascer, não importa se é uma criança, não importa se é um adolescente, não importa se é um homem formado, é seu filho. E claro, faça as suas aplicações no tempo de vida, porque é claro que a atuação paterno-materna, ela vai tendo mutações de acordo com o tempo e a fase da vida do filho.
Quem está comigo? Mas a minha pergunta é: para quem você está transferindo a responsabilidade de administrar a alma dos seus filhos? É para os filhos mais velhos? É para os avós? É para o seu assessor? É para a sua secretária? É para a secretária do lar? É para uma escola? É para o YouTube, talvez, as redes sociais, a internet, a televisão? É para uma igreja? É para um pastor? Esta responsabilidade de administrar a alma dos seus filhos é intransferível. O filho é teu, a filha é tua. O responsável perante Deus é você. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma do seu filho? O que adianta você ter um complexo empresarial e um filho arruinado dentro da sua casa? Davi, olha, eu te perguntei, o que a gente pode aprender com essa história? Em primeiro lugar, que nós não podemos transferir responsabilidades intransferíveis, sim ou não? Mas em segundo lugar, o que a gente aprende com essa história é que Davi era capaz de derrubar gigante, mas não era capaz de confrontar os filhos olhando no olho. Filho, o que eu estou vendo? Filho, você está sentindo uma atração sexual pela sua irmã. Filho, o que é isso? Você está com ódio e você quer matar o seu irmão. O que eu vejo? Davi não conseguiu. Talvez a gente pode pensar, quais seriam os motivos que impediram Davi de conseguir viver isso? Talvez o cansaço da longa e estressante rotina diária. Ou, amados, e aqui eu tenho uma palavra da parte de Deus, nós já estamos partindo para o final, mas eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Hoje foi um culto especial de consagração. Talvez, amados, talvez porque Davi sentia culpa, porque era na área familiar que Davi não tinha um bom testemunho, e talvez Davi não foi capaz de confrontar os filhos, porque ele estava cheio de condenação. Estou falando talvez, pode ter sido isso, porque você tem o aspecto da rotina estressante de um rei, mas você tem o aspecto da culpa de alguém que havia tido um relacionamento adúltero com Batseba, que tramou a morte de Urias. Talvez pode ser que aquilo lá corroía o coração de Davi. Talvez, amados, um dos maiores desafios é você aceitar a redenção e a expiação sobre a sua vida. Talvez um dos maiores desafios não é nem você pedir perdão às vezes quando você erra, mas é você se perdoar quando Deus te perdoa. Talvez ele permitiu que o diabo o acusasse, dizendo: você não tem autoridade para confrontar Aminon, você quer confrontar alguém na área sexual? Quem é você? Talvez ele não tinha autoridade para confrontar Absalão, você quer confrontar alguém que quer matar alguém? Quem é você? Olha que engraçado, Aminon pecou na área sexual, Absalão pecou na área do homicídio, Davi pecou nas duas. Você está comigo? Então, ou seja, talvez o diabo falava: você não tem autoridade, mas se Deus te trouxe aqui nessa noite, eu quero te falar uma coisa: se você traz consigo cargas pesadas de culpas passadas, por erros ou por pecados cometidos, por não ter sido exemplo ou padrão que você deveria ou gostaria de ter sido, se hoje nessa noite você confessar o seu pecado e crer na expiação de Cristo na cruz do Calvário, você pode viver sem culpa, você pode viver sem medo, porque você será lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Seja abençoado hoje, amado irmão. Muitos não olham nos olhos da sua mulher, ou do seu filho, ou de qualquer um da sua casa, por causa da acusação, da culpa. Hoje Deus te traz aqui para você ser livre disso. Não aceite essa mentira do inimigo. Basta. Seja capaz de olhar no olho do seu filho ou da sua filha e falar: filho, filha,
eu pequei, eu errei, mas eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, e hoje eu estou aqui para te falar, eu sou um novo pai, eu sou uma nova mãe, e nós teremos uma nova história juntos. E aí isso vai te dar ousadia para falar para o seu filho: não anda por esse caminho, porque eu já andei e é caminho de morte. Não vá, não faça, não ouça, não tenha. Sabe por quê? Porque o caminho de morte pode te levar um dia a lamentar: Absalom, Absalom, meu filho Absalom se foi. Davi fugiu de olhar nos olhos dos seus filhos. Ele não confrontou Aminon no incesto com Tamar, não confortou depois o coração de Tamar por ter sido vítima de abuso. Ele não contornou todos os transtornos causados na alma de Absalão por ter visto tudo isso acontecer. Ele não confrontou Absalão por matar seu irmão Aminon. Ele não fez o que precisava de ser feito na hora que precisava ser feito. E o que isso, e infelizmente é isso que aconteceu, porque tudo isso gerou algo no coração de Absalão. O diabo, irmãos, colocou uma bomba dentro de Absalão, mais forte do que qualquer bomba atômica, a bomba do ódio, a bomba da amargura. Absalão ficou cheio de ódio do pai com relação à situação com Tamar, dele não ter feito nada. A prova é tanta, só para você ter uma noção, o ódio dele de Davi foi tão grande por não ter feito nada com Tamar, que quando ele estava no templo na casa do seu avô, a história registra que ele teve um filho. Sabe o que Absalão fez? Colocou o nome no filho de Tamar. Você sabe o que significa Tamar? Uma palmeira, uma pequena palmeira, uma pequena planta, uma plantinha frágil. Em outras palavras, ele está falando assim: eu vou ser pai de Tamar, porque meu pai não foi. Absalão, ele tinha ódio do pai por conta do que aconteceu com Tamar. Absalão, irmãos, expressou o ódio de todas as maneiras. O ódio pelo pai em relação ao seu caso em particular, porque lembra que eu citei para você que ele foi capaz de dizer: que me matem, mas que eu veja novamente o rosto de meu pai. Ele teve ódio em relação à situação de Tamar, o ódio em relação ao seu caso em particular. Então eu quero te falar uma coisa, eu quero hoje falar uma coisa: não ache que você vai resolver os problemas da sua casa apenas dando um beijinho. Filhos gostam de verdade, de sinceridade, de olho no olho, de perdão sério, de ver um pai que chora e que não negocia os princípios de Deus. Deixa eu te contar uma coisa: Absalão, ele teve ódio pelos pecados passados de Davi. Olha que loucura que eu vou te contar. Lembra quando Absalão por um instante deu um golpe militar? Quem lembra que eu te contei isso? Você sabe o que Absalão fez naquela ocasião? Colocou para governar os exércitos no lugar de Joabe, e para ser um conselheiro, um homem chamado Aitofel. Ele colocou um homem chamado Aitofel para ser o seu conselheiro pessoal. Pasme que eu vou te contar quem que é Aitofel. Pai de Eliã. Quem que é Eliã? Pai de Batseba. Ele colocou o avô de Batseba para ser o seu conselheiro. Tamanho ódio que ele estava do seu pai, nesse tempo do golpe militar. Aí, ou seja, você vê que a todo tempo ele se junta com outras pessoas que têm ódio de Davi. Foi Aitofel que deu o conselho que eu te contei que ele fez. Aitofel virou para Absalão e falou assim: seu pai não fez nada quando Aminon pegou Tamar, então faz o seguinte: pega as concubinas do seu pai, pega as mulheres do seu pai e dorme com elas em cima do telhado, para toda a cidade, para todo o povo ver, e isso ser vergonha para o seu pai. Aitofel, ele tinha ódio dos amigos do pai, ele tinha ódio de Joabe. Você sabe, eu acabei falando aqui um termo errado. Aitofel ele colocou como conselheiro para chefiar o exército no lugar de Joabe. Ele colocou Amasa
ou Amassa. Alguns chamam o nome desse homem de Amassa, mas só tem um S no português, por isso outros pronunciam como Amassa. Ele colocou Aitofel para ser conselheiro e Amassa para ser o líder do exército. Você sabe, Amassa, ele era um cara que o pai dele tinha um caso com uma parente íntima de Joabe. Em outras palavras, cara, Absalão falou: eu vou pôr tudo no telhado, eu vou destilar ódio em todas as partes. Então, irmãos, queria que você se colocasse de pé, que eu quero finalizar ministrando uma última coisa sobre a sua vida. Finalizamos reconhecendo que a tragédia de Davi com Absalão tem que nos ensinar algumas coisas básicas, como só o que nos salva de uma tragédia familiar é a conversão aos nossos filhos. Então eu quero finalizar esse culto falando isso. A única coisa que tem poder para salvar sua casa, você que é pai, você que é mãe, depois eu vou falar para os filhos, a única coisa que tem poder para salvar sua casa é o seu coração ser convertido aos seus filhos. Então, pais, a conclusão é: não adianta apenas ter boas intenções, ou dar a eles nomes santos, ou apenas trabalhar por eles. Você precisa se converter a eles, você precisa converter o seu coração a eles. Quantos estão comigo? Pais comprometidos com seus filhos não transferem responsabilidades da criação. Então hoje eu estou aqui para falar algo da parte de Deus. Você não vai transferir a criação, os ensinos, os preceitos da vida para o melhor avô do mundo, ou para a melhor avó do mundo, nem para o irmão mais velho, super responsável, nem para a psicóloga mais estudiosa, renomada e capacitada, nem também talvez para o pastor mais santo, ou para a escola mais cristã, ou para a igreja mais ungida. A criação do seu filho é sua responsabilidade, é de cada pai, é de cada mãe. Então, pais convertidos aos filhos não minimizam o poder das amarguras familiares. Olha aqui para mim, não trata de maneira pequena aquilo que é um grande problema. Não trate com beijinho aquilo que precisa ter uma conversa séria. Você sabe, irmãos, por que meu coração se enche de temor? Porque Davi é muito melhor do que eu. E se isso aconteceu na casa de Davi, isso pode acontecer na casa de Vinícius. Então, ou seja, que essa mensagem de hoje nos traga um quebrantamento no nosso coração, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor guarde a nossa casa. E eu quero que você saia daqui cheio de fé, de que se você acreditar no poder da expiação da cruz do Calvário, que Cristo foi pendurado no madeiro, você não precisa ter culpa, e você pode ter fé para criar os seus filhos no caminho do Senhor. E aí os pais que têm o coração convertido aos seus filhos vão levar isso a sério. Eles vão conversar com seus filhos, vão chorar, vão gastar tempo cuidando, vão fazer o que for necessário ser feito. E você que é filho, eu te digo, assim como a única coisa que salva de uma tragédia, olha aqui para mim, eu quero que você guarde essa frase, a última frase que eu vou falar na minha pregação. Eu te falei que a única coisa que salva uma casa de uma tragédia familiar é o coração de um pai convertido ao seu filho. Mas a única coisa que salva uma pessoa de uma tragédia pessoal é a sua conversão ao seu pai. Olha aqui para mim, o que salva a casa é a conversão do pai ao filho, mas o que salva você de você mesmo é a sua conversão ao seu pai. Se isso acontecer, o coração dos pais serem convertidos ao coração dos filhos, o coração dos filhos serem convertidos ao coração dos pais, a casa é guardada e a alma é guardada. Então, hoje eu estou aqui para te falar: ame o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, e viva com a sua família uma plenitude da bênção de Deus. A herança do Senhor são os filhos. Por isso eu quero profetizar. Feche seus olhos, coloque a sua mão na posição de quem recebe, que você vai ter
que você vai ter muita alegria, muito prazer, muito regozijo, muito apreço por aquilo que Deus vai fazer na sua casa. Erga suas mãos aos céus. Eu profetizo sobre a sua vida uma casa abençoada, uma família abençoada, filhos abençoados, casamentos abençoados, pais abençoados. Eu declaro que você é abençoado, 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 abençoado. Eu declaro que essa é a verdade. Declare isso para encerrarmos o culto juntos.